Vamos dar continuidade aqui, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal de estudos de jurisprudência. Nós estamos aqui revisando as decisões aqui, né, do primeiro semestre de 2025. As principais decisões. É uma estratégia muito boa para revisar os principais julgamentos, né? E o STJ facilita a nossa vida, nos dando aqui nosso material. Vamos dar prosseguimento aqui. Paramos aqui neste julgamento. É possível o deferimento de medida excepcional de quebra de sigilo fiscal e bancário em ação de alimentos, quando não houver outro meio idôneo para apurar a real capacidade econômica e financeira do alimentante. Então, não tem muito o que discorrer sobre isso aqui, mas basicamente é importante perceber que se trata de uma medida excepcional. Então, se para perquirir, para conhecer as condições do alimentante, for necessário ao magistrado exercendo, né, a reserva jurisdicional de decretação de quebra de sigilo nos autos da ação de alimentos, ele evidentemente irá fazer, né? Então, não há muito aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para... foi deferido pelo tribunal e pela decisão de primeiro grau e confirmado pelo STJ. Então, uníssonos, né? Aqui ele menciona, interessante, ele menciona o enunciado 573 da Jornada Civil na apuração da possibilidade do alimentante e observação dos sinais exteriores de riqueza. O sigilo fiscal e bancário não é absoluto, na verdade, no direito tributário, por exemplo, a Receita Federal, né, tem acesso a essas informações sem precisar sequer, né, guardando o sigilo, sequer de autorização judicial. Violabilidade fiscal e bancária e o direito alimentar, né, como corolário da vida e a proteção à vida e sobrevivência digna do ser humano. Põe-se em juízo de consideração a prevalência da norma fundamental dos interesses dos menores, com certeza, né? Legal. Vamos para o próximo aqui. Próximo. Recusa indevida de internação de paciente em situação de emergência sob alegação de carência contratual configura dano moral. Aqui foi uma UTI pediátrica, né? Quem é pai sabe o drama que é, né? Uma situação dessa. E aí, a negativa de internação numa UTI pediátrica de uma criança, né? Recém-nascida, olha. Internar recém-nascido em UTI pediátrica, situação de emergência, durante o período de carência contratual. Reconhece que a recusa indevida de cobertura em situações de urgência e emergência seja danos morais. Além disso, é pacífico em reconhecer a existência de cláusula de carência não justifica a negativa de atendimento em casos de urgência. Negativa de cobertura de internação de recém-nascido em UTI pediátrica, estado grave de saúde, caracterizou conduta abusiva por contrariar os deveres contratuais da boa-fé objetiva, cooperação e proteção da vida e da saúde, né? Também um julgamento tranquilo aqui, não tem muito que a gente discorrer, né? Mas tratando de criança que indubitavelmente que há dano moral. A taxa referencial não pode ser aplicada como índice de correção monetária às letras hipotecárias emitidas antes da medida provisória tal, 294 de 1991, mesmo que haja determinação judicial anterior em sentido diverso. Pessoal, na verdade é o seguinte, o que acontece é o seguinte, a TR, né, em ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, foi considerada insuficiente para a recomposição inflacionária de valores. Então, a TR foi considerada insuficiente, um índice insuficiente, um índice que não tem a capacidade de manter o poder de compra dos numerários. A verdade é essa. Então, o que esse julgado revela é basicamente o que o Supremo já decidiu, né? De aplicação do INPC. Veja só aqui, ó. A ação direta de inconstitucionalidade do Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 18, parágrafo 4º da Lei 8.177, afastando a validade da TR como índice de correção monetária para contratos anteriores à sua edição, no caso das letras hipotecárias emitidas em março de 1990, né?
a determinação contida no título executivo judicial não pode prevalecer quando contraria norma de ordem pública ou decisão vinculante proferida pelo Supremo, sendo legítima a substituição da TR por índice oficial de inflação. Obviamente, os valores já pagos serão aqui. Esse aqui é o mais importante. O índice INPC é o que melhor reflete a desvalorização da moeda, afastando-se a aplicação da TR. Na verdade, quem entende um pouco de economia e de correção de valores, e eu sou um curioso dessa área, a TR é insignificante. Até é um índice que realmente não tem a capacidade, porque a moeda, ela corrói, né? Você vê aí propagandas, propaganda não, notícias, né? Que terminam demonstrando, né, que e nos anos 2000, com R$ 100 eu iria no mercado e sairia com um carrinho assim. Nos anos 2010 eu sairia com um carrinho com menos produtos. Nos anos 2020 eu sairia com menos produtos e atualmente com menos, porque o dinheiro ele vai se corroendo na sua capacidade de conversibilidade, na capacidade que eu tenho de pegar moeda e converter em bens e serviços. E você usa índices inflacionários para nominalmente, numericamente, elevar a quantidade nominal de dinheiro para que ele possa resistir ao tempo e à corrosão inflacionária. E a TR não tem essa capacidade, tá? Então essa é a ratio desse julgamento aqui. Agora vamos para o próximo. É intempestivo o agravo interno. Ó, pessoal, no ECA, né? Existe um agravo interno com prazo de 10 dias. A gente sabe que no CPC, o único recurso que não tem prazo de 15 dias são os embargos de declaração. Aí no ECA, tem um recurso de agravo interno de 10 dias. E aí os processos que são regulados pelo ECA, ou seja, que são regidos pelo ECA, na verdade, aqui é um problema de teoria geral do direito. A lei específica derroga a lei geral naquilo em que ela regula de modo específico a matéria. Então, se você tem um procedimento que é regido pelo ECA, e se no ECA tem um prazo de 10 dias, o ECA não revoga o CPC, nem o CPC revoga o ECA. Na verdade, o ECA vai ser aplicado nas situações em que ele se aplica e o CPC vai ser aplicado. Então, a norma específica aplica-se às situações específicas e a norma geral às situações gerais. Então, essa é a situação de teoria geral do direito aqui, de lei de introdução ao direito, né, de Lindbe. A aplicabilidade prevalece em detrimento do CPC, em virtude do princípio da especialidade, né? É isso. E só isso aqui, até o julgamento é curtinho. Interessante que vocês saibam da existência desse prazo de 10 dias, né? Vamos lá. Qual é o próximo? O próximo. Não se aplica o benefício, esse aqui é interessante, né? Não se aplica o benefício de meia entrada. Aqui é o seguinte, vocês sabem que existem parques de diversão. Imagina aí o Beto Carreiro, né? É um parque de diversão. Imagine como é aquele parque de Fortaleza, Beach Park, né? Que é um parque aquático, né? Então, a lei garante a meia entrada para eventos. Aí eu pergunto, o parque aquático é um evento? Né? Qual é o conceito de evento? Né? Como é que a gente interpreta o que é um evento? Né? Então, o Superior Tribunal de Justiça disse, olha, a meia entrada, o benefício para a meia entrada não se aplica a parques temáticos, a parques de diversão, como o Beto Carreiro, ou a parques aquáticos, como o Water Park. Por quê? Porque o que acontece ali não é um evento, não é como um teatro, não é como uma peça de teatro, não é como um filme de cinema, que tem uma duração delimitada e episódica, não é algo episódico, é um local de entretenimento e diversão, né? Então, o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu não se aplica o benefício da meia entrada, previsto na lei, no decreto tal, ao ingresso em parque aquático, por não se enquadrar no conceito legal de evento de lazer e entretenimento. Principalmente aqui a palavra de evento. Que é lazer e é entretenimento? É, né? Claro que é lazer e entretenimento, mas não é um evento. Legal, né? Não é um evento.
Então, dada a natureza contínua e permanente de sua atividade comercial, né? Discute-se a aplicabilidade e tal. Então, a palavra evento transmite a ideia de acontecimentos transitórios esporádicos. Não é possível considerar o parque aquático como evento de lazer, pois não possui tais características, visto que a atividade comercial é explorada de forma contínua e permanente, ou seja, não traz a ideia de transitoriedade que acompanha o conceito de eventualidade explorada na lei. É também um julgado simples, né? Aqui o próximo julgado. Esse aqui, aparentemente um pouco mais complexo, mas vamos lá a ele. Aqui a situação é a seguinte: você sabe que alguém pode ter iniciado um prazo recursal antes da sua citação. Como assim, professor? Existem liminares inaudita altera pars, ou seja, liminares que são deferidas antes mesmo da citação da outra parte. Então, a outra parte vai ter uma liminar deferida contra si no processo que ela não foi nem citada. Ela vai ser intimada de uma decisão liminar. Às vezes, essa intimação a citação ocorre concomitantemente. A citação e a intimação da decisão que antecipou a tutela recursal, né? Enfim. E aqui o que é que ele está dizendo aqui? Vamos lá. Em caso de litisconsórcio passivo, ou seja, havia mais de um réu, o prazo recursal deve ser contado individualmente a partir da intimação de cada réu, mesmo que a intimação ocorra simultaneamente à citação, não se aplicando a regra do parágrafo 1º restrita à contestação. Ou seja, o prazo será individualizado, mesmo nos casos de litisconsórcio passivo, mesmo que a intimação seja concomitante à citação, que é justamente no contexto em que você recebe uma intimação para recorrer de agravo contra uma liminar deferida e no mesmo momento você está sendo citado. É a liminar inaudita terra parsa. Vamos ler aqui, porque aqui ficou meio confuso, mas vamos ler aqui, né? Determinar-se a regra do parágrafo 1º do artigo 231 do CPC aplica-se aos prazos recursais. Por que aos prazos recursais? Né? Porque aqui é um prazo recursal. Né? Tendo em vista o disposto no artigo 1003, parágrafo 2º do mesmo diploma legal. O CPC de 15 trouxe regramento específico para a contagem dos prazos processuais iniciados a partir da citação e da intimação. Né? Com efeito, no tocante à citação, o dia do começo do prazo para constar corresponde à última das datas a que se refere e tal. Conforme se infere, o legislador especificamente ressalta que o diferimento da contagem do prazo restringe-se à peça contestatória. O parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal, por sua vez, para dar ainda mais clareza, prevendo expressamente a pluralidade de intimados, determina que o prazo para cada um é contado, contado individualmente. Portanto, pelo que se depreende da redação 231, o Código atual tratou da citação e da intimação da mesma forma nos incisos 1 a 7, tá? Então, o que é importante aqui é saber o seguinte. Aqui, ó. No caso, a ré tomou ciência da propositura da demanda e da decisão interlocutória na mesma ocasião, por meio de um único ato processual. Trata-se, com efeito, de ato de comunicação complexo, ou seja, de citação e intimação simultâneas, devendo ser observadas as regras específicas de cada um deles em relação às respectivas finalidades e efeitos. Tá? Então, o prazo para cada um é contado individualmente, ou seja, deve ser observada a data da juntada dos autos do comprovante de realização da intimação de cada réu. Isso aqui que é o mais importante. Tá? Peraí, deixa eu ver se eu apago aqui. O prazo para cada um é contado individualmente, ou seja, deve ser observada a data de juntada dos autos do comprovante de realização da intimação de cada réu para efeito de início de contagem do respectivo prazo. Então, você tem o quê? Você tem uma ação ajuizada contra litisconsórcios passivos, ou seja, contra mais de um réu. O juiz recebe a petição inicial. Na petição inicial há um pedido de citação, obviamente, porque tem que ter a citação, e há um pedido de antecipação da tutela. Essa tutela é antecipada inaudita terra partem, ou seja, sem a oitiva prévia desses litisconsórcios passivos, desses réus. Que ainda não são nem réus, porque não foram citados ainda, né? Aí, quando o juiz faz a citação, ele faz num ato complexo, citação e intimação. Esses prazos,
eles não são comuns para os litisconsórcios. Cada um, com a, a, a juntada aos atos do comprovante de realização, vai abrir um prazo para cada um individualizado, no caso do litisconsórcio passivo. E aqui um prazo complexo, que vai se aplicar a mesma lógica para recorrer e para para ser citado, né, de citação. Então, o fato de ser um prazo complexo não altera a realidade de que os prazos correm individualmente para os litisconsórcios passivos aqui, né, os réus. É um caso, aparentemente, houve um desenvolvimento maior aqui, mas é uma questão simples também, tá? Não é o próximo julgamento. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere a realização de prova pericial prolatada incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aqui eu já convido vocês, eu vou gravar um vídeo sobre esse tema 988 do STJ, certo? Tema 988, da Corte Especial do STJ, esse aqui, tá? O rol, né, o rol estabelecido aqui, ele é taxativo, né, que é o rol do agravo de instrumento, ou verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em momento posterior, consoante foi decidido. Então, mas nessa situação aqui, a realização, o deferimento da realização da prova pericial, no incidente, no IDPJ, né, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele nem está aqui, ou seja, nem é uma questão urgente que pode redundar na inutilidade, nem está no rol do centro do 1015. O que é o IDPJ, pessoal? O IDPJ é um procedimento dentro do processo judicial que é aberto, é um incidente, melhor dizendo, né? É um incidente procedimental que serve para retirar o véu, remover o véu da pessoa jurídica, promover a sua desconsideração. Inclusive, há um repetitivo do Superior Tribunal de Justiça que questiona, no qual se resolve acerca da aplicabilidade ou inaplicabilidade, ou aplicabilidade parcial, em alguns casos, do IDPJ nas execuções fiscais, que é um procedimento executório. Aqui, provavelmente, certamente não era uma execução fiscal, porque se o processo vem julgado por uma turma, no caso a terceira turma do STJ, estava vinculado ao direito civil e, portanto, é uma execução civil. Então, na execução civil, pode-se ser suscitada a desconsideração da personalidade jurídica para a responsabilização dos sócios, né? Retirar o véu, remover o véu, aquela teoria toda lá da desconsideração da personalidade jurídica. E a decisão determinou aqui, o juiz determinou a realização de uma prova pericial dentro desse incidente, né? E a parte, uma das partes, a parte, não sei qual delas, quis, evidentemente, impugnar via grave instrumento e não foi admitido, tá? Seja por não estar no rol legal, seja por não compreender, não estar compreendido dentro do repetitivo, que terá vídeo aqui no nosso canal em breve. Talvez você esteja assistindo esse vídeo aqui no momento que já esteja, você vai lá e busca ver se já tem. Outro julgamento. Vamos lá. Aqui é indispensável a intimação dos advogados das partes acerca da realização de sessão de julgamento, seja presencial ou virtual. Aqui foi uma dúvida, uma questão que surgiu, porque a sessão era virtual, né? E não houve citação dos advogados. E aí questionou-se, não, mas a sessão era virtual, tá no site, tá na internet, né? Não tem nada a ver. Se a sessão é presencial ou virtual, tem que intimar os advogados, né? Não tem como, né? Para os autos, o processo foi julgado em sessão virtual, realizado no dia seguinte à sua distribuição, sem que os advogados das partes fossem intimados. Loucura, né? A celeridade não autoriza o afastamento das regras que garantem a observação do contraditório, né? E não há como afastar a existência de prejuízo, momento tendo sido provado o recurso da parte contrária sem que fosse oportunizado devido à sustentação oral e entrega de memoriais. Então não é porque o processo foi distribuído, já vai para a sessão virtual. Peraí, né? Tem que intimar as partes dentro de um transcurso de um prazo legal. Outro julgamento. Em rito de apuração de haveres, é permitida a reconvenção ou pedido contraposto para o fim de compensação entre créditos do sócio de um lado e eventuais pretensões da sociedade de outro. Interessante esse julgamento, né?
Aqui, pessoal, é o seguinte, veja só, preste atenção. Suponhamos que a gente inicia aqui uma sociedade e aí, em um determinado momento da sociedade, assim como o casamento ou qualquer tipo de vínculo que se estabelece, infelizmente, às vezes ele chega ao fim, né? Não deveria chegar, mas às vezes chega. E chegando ao fim, no caso da sociedade, o que aqui tá, né? O que chama? Tá aqui, rito de apuração de haveres, né? O rito de apuração de haveres, né, nada mais é do que um termo jurídico que significa que o sócio vai se retirar da sociedade para que você delimite bem o que aquele sócio possui ou detém de patrimônio naquela sociedade, né? Não é o capital social, não é a divisão do capital social. Na verdade, é para apurar a fatia do patrimônio da sociedade que pertence àquele sócio que está se retirando ou que está sendo expulso, etc. Está saindo. Então, tem um rito de apuração de haveres. E aí, vamos supor, o sócio é retirado, está se retirando da sociedade. Não, você quer sair, beleza. Aí os demais sócios, você quer sair, beleza. Mas a gente tem aqui, você tem isso aqui na sociedade, tem esses valores apurados em rito de apuração de haveres, beleza. Mas a gente tem contra você uma demanda judicial, uma pretensão, porque você foi negligente na gestão da sociedade, ou você não cumpriu com seus papéis. Então, aqui no rito de apuração de haveres, a sociedade, a pessoa jurídica, da qual está se retirando esse sócio, pode demandá-lo por outras questões, no sentido de decotar do valor que ele vai retirar da sociedade com a sua saída, os valores que ela entende que são devidos a ela. O STJ entendeu que sim. É interessante que, aparentemente, quando eu vi esse julgamento, eu pensei, poxa, vai terminar tumultuando aqui a coisa. Mas, enfim, o STJ entendeu que sim. Vamos ler aqui, né? Em rito de apuração de haveres é permitida a reconvenção ou pedido contraposto para o fim de compensação entre os créditos do sócio de um lado e eventuais pretensões da sociedade de outro. Sinja controvérsia acerca da possibilidade de pedido contraposto para a verificação de concorrência desleal a fim de compensar em valor de dissolução. Aqui, se eu não me engano, aqui é o caso clássico do sócio que estava, antes de sair da sociedade, estava já atuando com a concorrência, ou ajudando a concorrência, né? É expressamente permitido no Código de Processo Civil, artigo 602, que a sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com valores dos haveres a apurar. Logo, é expressamente permitida a reconvenção pedido contraposto para o fim de uma compensação entre os créditos do sócio de um lado e eventuais pretensões da sociedade do outro. Nem se alega que seria inviável essa compensação por sociedade de créditos ilíquidos, tá? Aqui fala. Não se cabe alegar a solução parcial regulada, procedimento especial, parará, parará. Interessante aqui. E assim, com razão, pois se diz, como a doutrina, o processo vale pelos resultados que produz na vida das pessoas ou grupos em relação a outras ou aos bens da vida. É necessário que seja conduzido de forma a realizar esse escopo, não sobre uma visão estreita e burocrática, né? Ok, entendido, né? Vamos para o próximo. A negativa de levantamento de valores depositados em juízo, sem justo motivo, ofende o direito dos genitores de administrar os bens dos filhos menores. Aqui foi uma situação na qual o filho menor tinha valores depositados em juízo, a sua genitora precisou de autorização para levantar, o juiz não deu, e aí aqui o STJ vai dizer que se presume que a genitora, salvo qualquer tipo de alegação de conflito de interesse ou fato específico que se possa alegar e provar, mas presume-se que a genitora está agindo nos melhores interesses do menor, né? Olha só. Saber se é possível o levantamento de valores depositados de juízo em favor de menor por sua genitora. Na ausência de comprovação de conflito de interesse ou outro motivo que justifique. É claro que é, né? Possível, né? O tribunal considerou que seria impossível, né? Livre disposição do valor da tarará, tarará. Contudo, a despeito da nobre intenção do tribunal, não se verifica, no caso, a presença de elementos que aptos a justificar a restrição do direito de administração dos bens de filho menor que a lei confere aos genitores. Isso porque, conforme o Código Civil, o exercício do poder familiar confere ao pai e à mãe a administração de todos os bens dos filhos menores sobre a sua autoridade, né? Não há problema nenhum, né? Tranquilo esse julgamento. Vamos para o próximo.
é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo extrapatrimonial para que a pessoa jurídica de direito público seja vítima de dano moral por ofensa à honra objetiva. Então, uma pessoa jurídica de direito público ser vítima de dano moral por ofensa à honra objetiva. Por ofensa à sua reputação, né? A sua reputabilidade, é preciso o efetivo prejuízo extrapatrimonial, né? Porque, assim, já é uma coisa, digamos assim, bem específica, né? Uma pessoa de direito público ser vítima de dano moral por ofensa à honra objetiva. Vamos olhar aqui. Se existe a controvérsia em definir a possibilidade da pessoa de direito público, ser vítima de dano moral em razão de publicação de matéria jornalística que teria veiculado notícia incerta e inverídica. Em regra, não cabe indenização a título de dano moral à pessoa jurídica de direito público por ofensa à sua honra ou imagem em razão de matéria jornalística. Importante. Ainda que admitida em tese a possibilidade da pessoa jurídica de direito público ser vítima, né? Em tais casos é imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo patrimonial. Né? No caso, em regra, não é permitido isso. Né? É uma coisa extremamente, como eu falei no começo, é uma coisa extremamente inusitada. Mas pode haver, desde que haja um efetivo prejuízo extrapatrimonial. No caso concreto, o Tribunal de Origem concluiu estar caracterizado de dano moral em razão do fato de que a manchete foi elaborada com intuito sensacionalista, dando a entender que a APA teria confirmado sua intenção de iniciar os trabalhos antes de concedido devido ao alvará, quando isso nunca ocorreu, evidenciando o intuito difamatório do conteúdo, bem como os danos daí derivados. Né? As instâncias ordinárias não apontaram sequer indícios de demonstração do prejuízo extrapatrimonial à pessoa jurídica, não existindo elementos nos autos que permitam extrair que a credibilidade institucional da parte, entidade autárquica, tenha sido fortemente agredida. Né? Então, o STJ reformou a decisão do tribunal. Né? O tribunal havia concluído que havia dano moral. Ainda que a publicação, diz o STJ, tenha apresentado um tom de crítica à inauguração da obra, sem que tenha obtido o alvará, tenha sido mal redigido ou apresentado eventuais imprecisões, tais fatos não são suficientes para atingir a honra e a imagem da autarquia estacional ou configurar abuso de direito. Né? Subsiste a condição de prorrogação. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, o direito de resposta não se confunde com o direito de retificação ou retratação. Seu exercício está inserido no direito com diálogo, não, né? O exercício do direito de resposta é redigido do princípio da imediatividade. Portanto, a ação que reconhece esse direito encerra procedimento cuja efetividade depende diretamente da celeridade da prestação judicial. Não foi demonstrado o dano moral à pessoa jurídica, não há como substituir condenação de publicação de retratação. Né? Então, aqui só mostra o que eu falei no começo. Essa é uma situação excepcionalíssima. É uma situação inusitada e excepcionalíssima. Eu imagino uma situação na qual é uma instituição, como, por exemplo, vamos imaginar assim, a Defensoria Pública, que é acusada de, suponhamos que a Defensoria Pública é acusada de maus tratos, ou de tortura, ou uma Superintendência de Polícia Federal acusada inveridicamente de situações gravíssimas de violação de direitos humanos, como tortura ou outras coisas. Né? Então, instituições policiais ou instituições como a Defensoria Pública, numa situação limítrofe, assim, que ensejaria, eventualmente, a análise do dano efetivamente extrapatrimonial, no sentido de manchar ou de deturpar a atuação finalística daquela entidade. Aqui não foi o caso, né? E para que isso aconteça é algo excepcionalíssimo. Isso é importante para ficar as razões de decidir aqui do julgamento. Vamos para o próximo. O prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil é aplicável à pretensão indenizatória por vícios construtivos. Aqui, pessoal, aqui é a situação na qual você compra, hipoteticamente, um apartamento e há vícios construtivos. Vazamento de fachada, a esquadria não está bem colocada dentro da alvenaria e quando chove inunda teu apartamento, situações corriqueiras, né? Qual é o prazo para reclamar
pretensão indenizatória por vícios construtivos. Vejam só, a construtora defendeu aqui a responsabilidade extracontratual por vício do produto, né, e o prazo trienal, né, do Código Civil. Mas a jurisprudência do STJ é a seguinte: quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, isto é, ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios de imóvel, não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. A falta de prazo específico no CDC que recolhe a pretensão de indenização por inadimplemento contratual deve incidir o prazo decenal, que é o prazo residual, né? É o prazo residual do Código Civil, né? Do Código Civil. Assim, diante da ausência de prazo específico no ordenamento jurídico, uma vez constatado o vício construtivo, o construtor, agente fiduciário, deverá ser acionado no prazo de 20 anos, esse era 20 anos, ou 10 anos do Código Civil, né? Tranquilo isso aqui, né? Então, vícios construtivos, vícios da construção, espero que ninguém passe por isso, Código Civil, né? Vamos lá. Vamos para o próximo. Nas obrigações sem prazo definido de cumprimento, como é o caso dos contratos de depósito sem termo, o devedor deve ser notificado para ser constituído em mora, momento a partir do qual inicia-se a contagem do prazo prescricional, não é? Também uma questão aqui um tanto evidente, né? Se não há um prazo para cumprimento, não iniciou, não se pode iniciar a prescrição, obviamente, porque você precisa fazer a constituição em mora do devedor, né? Para poder começar a contar a prescrição. Então, também não é um julgado que tem muito mistério, né? Então, ver se tem alguma coisa aqui para destacar. Ó, não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, é indispensável a prévia interpelação do devedor para que fique caracterizada a mora. Você primeiro tem que notificar o devedor, para que ele tenha a chance, né, de exercer o adimplemento voluntário, para que fique caracterizada a sua mora. A gente fala em constituir em mora, né? Porque é um estado, né? A mora é um estado. E esse estado precisa ser construído, precisa ser provocado, criado, né? Assim, a exigência de interpelação formal para a construção em mora em contrato sem termo é uma garantia legal que permite estabelecer com precisão o momento no qual se inicia a contagem do prazo prescricional, né? Com a finalidade de dar segurança jurídica. Interessante esse julgamento, né? Atraso na entrega de obra. A Caixa Econômica Federal é parte legítima para responder por possíveis danos oriundos do atraso na finalização das obras quando sua atuação extrapolar as funções de mero agente financeiro, assumindo responsabilidades próprias definidas em lei, regulamentação infralegal e no contrato celebrado com os mutuários, né? A atuação da Caixa Econômica extrapolou as funções de mero agente financeiro, mas afastou a responsabilidade solidária pelo atraso da obra. Contudo, o entendimento superior é passível no sentido que haverá legitimidade da Caixa para responder por possíveis danos oriundos no atraso de finalização das obras, quando sua atuação extrapolar as funções de mero agente financeiro. No caso, quando é que a Caixa assume funções, extrapola essas funções? A Caixa assumiu deveres contratuais além da simples concessão do financiamento da construção do imóvel residencial, cabendo-lhe a fiscalização do empreendimento, com a possibilidade de substituição da construtora em caso de atraso de obra. Ou seja, a Caixa manteve instrumentos de fiscalização e controle do ritmo da obra. É diferente de quando você vai lá na Caixa procurar um empréstimo para comprar um imóvel, de um imóvel que está em construção e etc. É? Ou quando o empreendimento privado, ele tem... quando o empreendimento privado, ele tem empréstimo da Caixa, mas a Caixa não tem o controle no sentido de substituir aquele construtor. E como é que você vai saber disso? Você vai saber no contrato e nas previsões de cláusula e consequências da demora na execução da construção entre a Caixa e quem tomou o empréstimo. Não é isso? Então vamos lá, vamos para o próximo aqui.
é devida à condenação de instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos à vítima que ficou paraplégica. Que tragédia, né? Após ser atingida incidentalmente por projeto de arma de fogo em decorrência de troca de tiros entre assaltantes e vigilantes de carro forte, que se encontrava estacionado em via pública, em frente à agência bancária, para efetivar. Que tragédia, né? Uma tragédia, né? Inegavelmente que ela tinha esse, né? É, esse direito, né? Que é interessante, ó. Apesar de se tratar de vítima acidental, né? Porque muita gente pode entender, mas ela não era necessariamente, ela estava na rua, né? Mas olha só, a responsabilidade civil da instituição financeira e da empresa transportadora de valores por se tratar de fortuito interno, olha só aqui, fortuito interno. Roubo a carro forte que estaciona em via pública em frente à agência da instituição financeira para efetivar a transferência dos valores, momento em que surgiram meliantes que passaram a desferir disparos de público tentando concretizar o assalto. Inerente esse fortuito é interno porque ele é. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Ele é inerente às atividades econômicas exploradas pelas empresas bancárias e transporte de valores. Sendo assim, é evento previsível de grave e de gravidade atenuável em relação a terceiros. Ou seja, fortuito interno é essa correlação de referibilidade entre o evento trágico aqui que a gente tem, né? O fato de alguém ter ficado paraplégico, e a atividade desenvolvida pelos responsabilizados aqui civilmente, que era uma empresa que tinha o dever de fazer a guarda segura de valores e transportá-los em frente à agência bancária. Então, é um fortuito que está inserido dentro do que se espera em uma empresa que ela evite esse tipo de evento, né? Que ela consiga. Você vai dizer, mas professor, paciência, os bandidos estão aí, mas ela desenvolve uma atividade econômica justamente assumindo o risco deste tipo de fortuito. É interno, é íncito, é característico da atividade dela. Você não poderia, por exemplo, responsabilizar se, hipoteticamente, você sabe, por exemplo, tem uma agência bancária perto da minha casa, que na frente tem uma doceriazinha que vende um doce muito gostoso. Eu sempre paro lá para comer. Suponhamos, né, que o cara lá que vende o doce anda armado, tem uma arma lá, legal ou ilegal, enfim. E alguém vai assaltar ele, e eles começam a trocar tiros, e alguém é atingido. Aí tudo bem, porque o cara que vende doce não tem a obrigação, não é da atividade dele, guarda de valores e segurança. E oferecer segurança às agências bancárias. Não é da atividade dele. Aí tudo bem, você pode dizer, poxa, isso foi uma tragédia, o cara não tem nada a ver com isso, né? Talvez se fosse uma arma ilegal ou alguma coisa, você pudesse questionar caso o tiro partisse dele. Mas é uma empresa de guarda de valores e de segurança. Então, esse fortuito aqui, que é um fortuito, não deixa de ser um fortuito, mas é interno, íncito, é próprio à atividade que ela desenvolve, né? Então, vamos para o próximo. A decisão que decreta a curatela provisória comprova por si só a restrição da capacidade do testador no momento da lavratura do testamento, dispensando a necessidade de dilação probatória ou a propositura de ação anulatória autônoma para impugnar sua validade. Então, meus amigos, o que é essa curatela provisória? Né? Primeiro vamos saber aqui o que é essa curatela provisória. Essa curatela provisória não é nada mais, nada menos do que o resultado, o estado posterior, né, o estado de fato posterior, a uma decisão liminar na qual o juiz interdita alguém em caráter de urgência. Basicamente isso, tá? E aí o que é que acontece aqui? Essa pessoa que está em curatela provisória, ou seja, que teve uma análise de urgência decretada pelo juiz, a sua curatela provisória, ela pode fazer um testamento? Evidentemente que não. E a existência de decisão judicial que decretou essa curatela provisória é prova suficiente, é bastante, para anulação do testamento. Então, uma pessoa, preste atenção, uma pessoa, por algum motivo, certo? Por algum motivo de incapacidade psíquica,
tem uma decisão judicial, é proferida uma decisão judicial decretando uma curatela provisória dessa pessoa. Em seguida, essa pessoa faz um testamento. E aí, então, esse testamento, aí posteriormente alguém vai dizer, esse testamento é nulo. Não, é nulo por quê? Porque ela tinha uma decisão judicial, está aqui a decisão judicial prévia à elaboração do testamento, que decretou a curatela provisória dessa pessoa. Ah, não, mas não é definitiva. Não, mas é bastante para que ela demonstre a sua incapacidade para fazer o testamento, né? Então aqui o STJ vai fazer uma longa digressão para dizer que essa matéria não existe no Código de Processo Civil, no Código Civil e tal, e que veio uma lei, não é, que diz o seguinte: em casos de relevância e urgência, e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz ouvido o Ministério Público, de ofício a requerimento do interessado, nomear desde logo curador provisório, que é a curatela provisória, o qual estará sujeito no que couber às disposições do Código de Processo Civil, né? Então, a nomeação de curador provisório detém feições de verdadeira tutela de urgência, como eu falei no começo, por meio da qual, na ação de interdição, busca-se dar resposta jurisdicional rápida à necessidade de efetiva proteção da rigidez patrimonial da pessoa cujo comprometimento cognitivo para os atos da vida faz-se manifesto. Ou seja, alguém tem contra si, numa ação de interdição, proferindo uma liminar que determina uma curatela provisória, que na verdade é uma antecipação de tutela do resultado final, da pretensão final, veiculada por meio de uma ação de interdição, que diz que a pessoa não tem condição de dispor do seu próprio patrimônio. Ela vai e faz um testamento. Aí qual é o que o STJ diz? Né? A anterior decisão judicial que decretou a curatela provisória constitui prova suficiente da restrição da capacidade civil da testadora no momento que firmou o ato do testamento, dispensando a necessidade de dilação probatória ou de ação anulatória autônoma para contestar a validade do testamento, ficando de plano comprovada a nulidade do seu documento. Ou seja, ela tinha numa ação de interdição, uma liminar, que antecipava os efeitos dessa tutela, a título de urgência, e aí o testamento que ela firmou não era válido, né? Então, isso era prova bastante, né? Vamos para o próximo. A cobertura da órtese craniana indicada para o tratamento de branquicefalia e plagiocefalia posicional não encontra obstáculos nos artigos 10, 7 da Lei 9.656 e 17, parágrafo 1 da Resolução Normativa 465 de 2021. Não é? Aqui foi um julgamento, né, para aferir a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde das despesas com fornecimento de prótese craniana, né? E aí o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a cobertura da órtese craniana indicada para o tratamento não encontra obstáculo nos normativos da ANS e na lei, né? Visto que, apesar de não estar ligada ao ato cirúrgico propriamente dito, sua utilização destina-se a evitar a realização de cirurgia futura para a correção de deformidade, evitando consequências funcionais negativas em recém-nascidos e em crianças. Vocês já devem ter visto, né? Se você que está me assistindo é pai, com certeza você já viu. Se você não é pai, você não pode ter visto, mas não prestou atenção. É comum hoje. Antigamente não existia isso não, tá? Não existia muito isso não. E as crianças sofriam a médio e longo prazo e às vezes tinham que fazer cirurgia, dependendo do tipo de, né? Porque é o seguinte, quando você tem um recém-nascido, às vezes, até pela posição que ele dorme nos primeiros meses de vida, a cabeça dele não fica exatamente simétrica, não. Tá? Então, é possível que isso se corrija, é possível que não. Né? Então, se isso não se corrigir, e se, por exemplo, a plagiocefalia, quando você vê que a criança tem um lado da cabeça muito maior do que o outro, no futuro isso demanda, inclusive, tratamento cirúrgico. Aqui se questionava o seguinte: os planos de saúde têm que fornecer aqueles capacetezinhos, vocês já devem ter visto. Se você é pai, com certeza você viu as crianças que vão para a escola, que ficam no parquinho com um capacetezinho assim, tá? Aquilo ali não é para... é exatamente
prótese, né, craniana, ela não é para a pessoa não se machucar, né? É para promover a correção, né? Para tratar a, a, o achatamento da cabeça da criança. É evidente, pessoal, é evidente que o fornecimento desse tipo de equipamento tem um caráter de prevenir procedimentos cirúrgicos, né? Inclusive procedimentos cirúrgicos extremamente delicados, né? Então, o STJ, em excelente decisão, concluiu pelo fornecimento dessa órtese craniana, né? Vamos seguindo. A cláusula de eleição de foro estrangeiro em contratos de adesão celebrados pela internet entre empresa com sede estrangeira e consumidor brasileiro pode ser declarada nula quando criar obstáculos ao acesso à justiça pelo consumidor brasileiro, né? Isso aqui não tem nem muito o que discorrer. É apenas grifar aqui, pessoal, isso aqui, né? Que a cláusula esteja inserida em contrato de adesão, no qual as condições são unilateralmente impostas, né? Que o aderente seja reconhecidamente hipossuficiente do ponto de vista técnico, econômico ou jurídico, e que a manutenção da cláusula acarrete ao aderente significativa dificuldade e possibilidade de acesso à jurisdição, né? São aqui requisitos que o STJ colocou. Interessante. Vamos lá. O crédito decorrente de serviços advocatícios, originário de obrigação assumida após o deferimento da recuperação judicial, é extraconcursal, não cabendo seu pagamento, a limitação do seu pagamento a 150 salários mínimos, né? Então, a prestação de serviços advocatícios após o deferimento da recuperação judicial é extraconcursal. Não entra naqueles créditos concursais que tem essa limitação de 150 salários mínimos, né? Trata-se de obrigação contraída no curso da recuperação judicial, que não se sujeita aos efeitos do plano recuperacional, sendo classificado como crédito extraconcursal, né? É importantíssimo aqui o distinguish que ele faz. O caso sob julgamento não se ajusta aos fundamentos adotados no tema 637, quanto à possibilidade de limitação dos créditos concursais referentes a advogados e advogatistas, não havendo que se falar em aplicação obrigatória da TLC firmada, porque essa tese não se refere aos valores após a recuperação, né? Aos valores concursais, né? Interessante isso também. Vamos para o próximo. A cessação do vínculo empregatício com o patrocinador é condição necessária para a concessão de benefício de previdência privada, ainda que a alteração no plano de benefício seja advinda de mudança legislativa posterior. Cinge sem saber se a exigência de cessação do vínculo empregatício com o patrocinador é condição para a concessão de benefício de previdência privada, mesmo quando o regulamento do plano não prevê tal requisito, né? Não há ilegalidade na exigência de cessação do vínculo empregatício do participante com o patrocinador, como condição para a concessão de complementação de aposentadoria, ainda que a alteração do plano de benefício seja advida de mudança legislativa posterior. Ou seja, ainda que este requisito aqui, cessação do vínculo empregatício, não esteja no regulamento e venha a compor este regulamento, mas de maneira ampla, ou seja, por força de alteração legislativa, né? Nos planos de benefício de previdência privada patrocinado pelos entes federados, inclusive suas autarquias e fundações, tarará, para se tornar elegível um benefício de prestação que seja continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo patrimonial, ou laboral, né? Laboral. Então, você não pode começar a ter um benefício de previdência privada complementar ainda no curso da relação laboral, né? É isso. O deferimento da justiça gratuita não implica, consequentemente, na dispensa da prestação de caução exigida para a concessão de tutela provisória,
desde que não demonstrada a sua absoluta impossibilidade. Pessoal, a concessão de tutela provisória, ela é uma concessão oper judice, é uma análise oper judice, que depende das condições judiciais que o juiz entende necessárias para o seu deferimento. E para garantir, inclusive, a reversibilidade da medida, né, o juiz pode condicionar o seu deferimento a uma caução. Isso não tem absolutamente nada a ver com justiça gratuita. Tanto não tem nada a ver que a pessoa está lá na justiça pedindo e está recebendo uma decisão judicial gratuitamente, mas o juiz precisa se acautelar, não é? Ou seja, entre negar e deferir com a concessão, mediante concessão de caução, o juiz, né, defere. Uma coisa não tem nada a ver, a outra com requisitos que o juiz impõe para a concessão de uma antecipação de tutela e justiça gratuita. Tem fatos geradores, tem causas totalmente diferentes, né? Então, é isso. Julgado tranquilo aqui também. O depósito judicial em garantia do juízo não acarreta a cessação de mora do devedor, de modo que os encargos moratórios previstos no título executivo continuam a incidir até a efetiva liberação dos valores em favor do credor, momento em que deverá ser deduzido do quanto devido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pela instituição financeira depositária. Pessoal, aqui é o seguinte, imagine que você vai discutir com alguém uma questão civil, né, e você deposita em juízo o valor controvertido, né? Só que este valor controvertido, ele tem uma base, né? Essa obrigação tem como fonte um contrato. Um contrato. E lá no contrato vai ter a forma de correção monetária dessa obrigação. Então a obrigação foi inadimplida e o contrato prevê os índices e os critérios de correção, né? Você deposita em juízo. A instituição financeira que ficou com o depósito, ela não vai corrigir aquele valor necessariamente observando os critérios de um contrato privado. Ela vai aplicar ali a poupança ou índices de Selic, etc. Mas possa ser que, analisando o contrato entre as partes, em relação aos valores que estão depositados e que são controvertidos, os índices de correção superem aqueles que a instituição financeira depositária aplica. Então você está discutindo, tem duas empresas discutindo em relação a um montante que tem como base uma obrigação contratual. Aí elas vão dizer, vamos deixar esse valor aqui no Banco do Brasil, enquanto a gente discute na justiça. Aí uma delas ganha. Aí o Banco do Brasil devolve o valor. Aí a outra vai dizer, olha, o Banco do Brasil não devolveu o valor, mas ele só corrigiu pela poupança. E o contrato, que eu venci a demanda, impõe a correção com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Então você vai me pagar mais. Você vai me pagar, claro, abatendo o que o banco já corrigiu, evidentemente. Mas você vai me pagar a diferença entre o que o banco corrigiu e o que o contrato determinava para corrigir. Porque o banco, como depositário do numerário do depósito judicial, ele não é obrigado a observar o seu contrato. Ele vai observar os índices de correção para todos os depósitos judiciais. Tá? Então é isso. Que a mora, aqui, ó, no julgamento do tema 677, o depósito judicial garantido não implica a cessação da mora, né? Com efeito, os juros pagos pela instituição financeira depositária têm natureza remuneratória e não se confunde com os juros moratórios devidos pelo devedor, que tem caráter punitivo e indenizatório. Assim, a entrega do dinheiro ao credor é necessária para purgar a mora e a mera transferência da responsabilidade pela instituição financeira não é suficiente para extinguir a mora do devedor. O último julgamento. Uma vez fixada a verba honorária no percentual mínimo de 10% da causa, nos termos do parágrafo 2º artigo 85 do CPC, em montante que não pode ser considerado baixo ou irrisório, não deve seguir a regra do parágrafo 8º-A do referido dispositivo legal, a qual pressupõe o arbitramento de honorários por equidade do parágrafo 8º, né? O parágrafo 8º-A se aplica aos casos em que o juiz aplica o parágrafo 8º, como requisito para a aplicação dos valores previstos na tabela de honorários. Aqui é o seguinte, basicamente o juiz já aplicou 10% e a parte queria que incidisse esse dispositivo aqui, ó,
Na hipótese do parágrafo 8º, esse parágrafo 8º é o parágrafo que trata da apreciação equitativa. Não foi hipótese, porque os honorários aqui foram fixados com base no parágrafo 2º e em 10%. Não é um valor irrisório. É que para fins de... Né, na hipótese do parágrafo 8º, para fins de fixação equitativa dos honorários comerciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Federal da Autoridade do Brasil, a título de honorários ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º, aplicando-se o que for maior. O juiz só tem a obrigação de ir lá consultar a tabela do conselho seccional caso ele haja pela aplicação por equidade. O que é isso, professor? Imagina uma causa de 100 milhões de reais. Imagina assim. O juiz pega essa causa e olha assim e diz, poxa, é muito dinheiro, eu vou aplicar por equidade. Vou fixar os honorários em 100 mil reais, para não ter que aplicar aquelas faixas ou 10%, porque vai ficar muito dinheiro. Aí ele teria que ir lá olhar os valores recomendados pelo Conselho Seccional para saber se 100 mil reais foi pouco ou foi muito. Né? Foi pouco ou foi muito. Que é menos do que 10% aqui, que é o outro critério, mas ele vai ter que olhar lá. E ele tem que justificar isso. Esse parágrafo 8º-A, ele foi inserido por reforma, por lei posterior ao Código do Processo Civil, justamente porque muitos juízes vinham fazendo fixação de honorários por equidade em valores baixos. E aqui foi meio que uma lobby, para ser sincero, da OAB, para evitar isso, tá? Mas o pressuposto para incidência do parágrafo 8º-A é que tenha sido no parágrafo 8º, e no caso da causa não foi, inclusive porque aqui ele fala que o valor não é irrisório e tal, e tudo, tá bom? É isso, pessoal. Esse aqui foram 48 páginas, né? 48 páginas aqui de julgamentos que a gente revisou aqui muito rapidamente. E eu vejo você numa outra ocasião, em outro vídeo aqui do canal. Seja sempre muito bem-vindo. E a revisão também, tá? Deste mesmo informativo, só que para direito público e direito penal, tá? Tem aqui no canal. Então você procura aí para poder se informar em relação a tudo de relevante que aconteceu segundo o Superior Tribunal de Justiça, né? No ano de 2025, primeiro semestre, na Corte. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.